O rombo no INSS é bilionário, a fraude atingiu milhões de aposentados e agora o Congresso promete agir. A CPI vem aí, e com ela, um confronto aberto entre governo e oposição. Só que nos bastidores, a briga não é só por justiça, é por controle político. Quem sair perdendo dessa disputa pode ter a carreira enterrada de vez. Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a instalação da CPI do INSS será feita impreterivelmente na próxima semana. A palavra é forte, a promessa firme, mas no jogo político, a gente sabe, quando um líder usa um termo desses, é porque as pressões nos bastidores já chegaram no limite. Alcolumbre disse ter fechado acordo com Hugo Mota, presidente da Câmara, para que a composição dos membros seja definida nos próximos dias. A pressa tem um motivo: o desgaste público causado pelo caso das cobranças ilegais em aposentadorias e pensões. Entre 2019 e 2024, segundo a Polícia Federal, mais de 4,2 milhões de beneficiários foram atingidos por descontos não autorizados, desviando um valor estimado em mais de R/cifrão 6 bilhões. Mas espera que piora. Esses valores não saíram de um golpe sofisticado de hackers internacionais, nem de uma fraude inédita. Vieram de convênios entre o próprio INSS e entidades associativas, firmados muitas vezes sem autorização expressa dos beneficiários. Em outras palavras, acordos assinados dentro do sistema público que deveriam proteger o cidadão. E o mais desconfortável para o governo é que, segundo os relatórios da Controladoria Geral da União, as irregularidades começaram antes mesmo de Lula assumir, mas continuaram acontecendo no primeiro ano do atual mandato. Enquanto a versão oficial tenta fixar a narrativa de que o problema é herança do governo Bolsonaro, há um detalhe que ninguém na mídia tradicional gosta de destacar. Se os contratos estavam ativos e sob suspeita, por que não foram cancelados imediatamente em 2023? Essa é uma das perguntas que a oposição promete martelar na CPI. E essa parte poucos comentam. A disputa pelos cargos dentro da CPI já começou afiada. Pelo Senado, o PSD indicou Omar Aziz para presidir os trabalhos, e o PP e PSD da base governista colocaram nomes com histórico oposicionista. Na Câmara, o PSD escolheu Sidney Leite como titular e Carlos Sampaio como suplente. E Leite é justamente autor de um projeto para barrar esse tipo de desconto automático em benefícios. Já o PP, pelo Senado, indicou Esperidião Amin como titular e Luiz Carlos Eise como suplente, ambos alinhados a uma linha crítica contra o governo. Para completar o caldo político, a criação da CPI partiu de duas figuras da direita: a deputada Coronel Fernanda e a senadora Damares Alves. O governo, num primeiro momento, tentou frear a iniciativa, mas recuou quando percebeu que até aliados já estavam assinando o pedido. Mais um sinal de que, no campo político, a lealdade é um ativo volátil. Mas aqui vem o ponto explosivo. O caso, apelidado pela PF de Operação Sem Desconto, já resultou em medidas cautelares contra operadores do esquema, incluindo o lobista conhecido como Careca do INSS. Foram bloqueados R/cifrão 2,5 bilhões de 12 entidades, e o Ministério da Previdência lançou um sistema para que os aposentados consultem e contestem descontos suspeitos. No entanto, esse movimento não livra o governo do desgaste, até porque o próprio Tribunal de Contas da União e a CGU continuam apurando o caso por conta própria. E aqui entra a comparação que pode pegar mal para Brasília. Nos Estados Unidos, quando um caso semelhante de descontos indevidos em benefícios militares foi descoberto, o Congresso americano fez audiências públicas transmitidas ao vivo, chamando não apenas gestores, mas também lobistas e beneficiários para depor. O resultado? Um pacote de reformas aprovado em menos de 6 meses. No Brasil, estamos falando de um problema identificado há anos, e que só agora ganhou prioridade real. Enquanto eles dizem que a CPI vai apurar tudo com transparência, a realidade paralela do jogo político é que cada lado já tem o roteiro pronto para culpar o outro. De um lado, a oposição mira no primeiro ano do governo Lula como prova de omissão. Do outro, governistas tentam cravar que a origem do problema é anterior, para diluir o impacto. No final, a pergunta é: essa CPI vai de fato buscar justiça para os 4,2 milhões de lesados ou vai virar mais um palco para disputas ideológicas? E vale lembrar, a pressão não é só interna. A má gestão dos recursos previdenciários afeta a imagem do Brasil em fóruns internacionais, especialmente quando organismos como o Banco Mundial e a OCDE já apontaram, em relatórios recentes, que a governança previdenciária brasileira precisa de reformas urgentes para proteger os mais vulneráveis.
Isso coloca o governo sob risco de críticas externas, e qualquer sinal de ineficiência pode afetar até negociações econômicas. O que está acontecendo com o INSS é um retrato perfeito do Brasil que a elite política finge não enxergar. Milhões de aposentados, que passaram a vida inteira contribuindo, estão sendo lesados por descontos ilegais, e a reação do poder público só veio quando o assunto virou pauta de CPI, ou seja, quando mexeu com o jogo político em Brasília. É revoltante perceber que governos mudam, partidos trocam de lugar, mas a máquina continua lenta para proteger quem realmente sustenta o país. A narrativa oficial tenta empurrar o problema para o passado, jogando a culpa no governo anterior. Mas essa desculpa já não cola. Se havia irregularidades conhecidas, por que não agiram de imediato? Por que deixaram contratos suspeitos ativos por mais de um ano? O cidadão comum não quer saber se a culpa é de ontem ou de hoje, ele quer resposta, solução e punição para quem lucrou com o dinheiro de aposentados. E aqui vai o alerta: se essa CPI virar palanque eleitoral, será mais uma oportunidade perdida para corrigir um problema estrutural. O Brasil não pode mais aceitar que o sofrimento de milhões de idosos sirva como munição para a disputa de narrativas. É hora de fazer justiça de verdade, doa a quem doer. Por enquanto, o que temos é promessa. E promessa no Congresso vem sempre acompanhada de expectativa e incerteza. Quando Alcolumbre diz que será impreterivelmente na próxima semana, é quase como um aviso ao governo: ou se resolve agora, ou a pressão vai se multiplicar. E você sabe, patriota, quando Brasília entra em modo CPI, a chance de surgir revelação bombástica é alta. Mas também é alta a chance de tudo terminar em pizza. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.